Alguns vídeos atrás eu falei um pouquinho sobre a questão da magia negra, da magia branca, sobre o que é cada uma delas, como é o funcionamento de mais ou menos a realidade delas. E surgiram algumas perguntas diante do funcionamento delas, de, de que, do que realmente elas são capazes. Existe uma eficácia sobre essas realidades de magia negra, sobre essas realidades de magia branca? Afinal de contas, quando se trata dessas questões de macumba, trabalhos, despachos, isso tem um efeito real sobre a vida das pessoas? O que diz a igreja, o que diz os santos, o que diz a experiência dos exorcistas sobre esta questão? É disso que nós vamos tratar um pouquinho nesse vídeo. A primeira coisa importante que nós precisamos contextualizar para não ficar algo muito superficial também, não darmos uma resposta imediatista e não darmos também uma resposta que delongaria uma suma teológica ou alguma coisa assim. Vamos contextualizar a primeira realidade. Quando nós falamos de um despacho, de trabalhos, de feitiçaria, de todas essas realidades, nós estamos entrando num campo espiritual, correto? Até aí, ok. Se estamos entrando num campo espiritual, nós precisamos dizer que no campo espiritual, a igreja trabalha somente duas realidades. Nós podemos até dizer que é no campo préternatural. A igreja trabalha com a realidade dos anjos, e nesta realidade dos anjos existe a realidade dos anjos divinos, dos anjos de Deus, aqueles anjos que diante das suas hierarquias trabalham para Deus, e daqueles anjos que foram criados por Deus, porém se corromperam, escolheram ao mal, decaíram e tornaram-se demônios. Diante desta realidade, nós estamos também falando de uma realidade de combate espiritual, de uma realidade espiritual na qual o bem e o mal estão confrontando-se um ao outro. Então, quando nós falamos dessas realidades de feitiçaria, de macumba, de trabalhos, de despacho, nós estamos falando de uma atividade no campo espiritual. E no campo espiritual, nós estamos trabalhando nessas duas vertentes, uma realidade do mal e uma realidade do bem. Uma coisa importante, um pouco mais técnica, para que fique claro esta realidade aqui, é que a igreja, os exorcistas, ele tem um termo técnico para que para usar um termo mais apropriado para esta realidade quando se recorre ao mal, ou a uma entidade, ou a um espírito maligno, ou ao próprio demônio, para se fazer ao mal a outra pessoa. Os exorcistas e a igreja, eles utilizam o nome de malefício, né? No campo do malefício, você pode aí colocar macumba, despacho, trabalho, feitiçaria, voodoo e tudo qual for as realidades, quais forem, né, as realidades na qual as pessoas recorrem buscando um médium ou uma entidade espiritual para fazer o bem ou o mal a outras pessoas. E você pode até estar se perguntando agora, Danilo, será que é possível que uma pessoa recorra a uma entidade espiritual ou ao próprio demônio para fazer o mal a outra ou para fazer ao bem, e isso tenha um efeito? Eu digo a você, sim, é possível que esta realidade aconteça, e esta realidade acontece. E aí existe diversas realidades que nós podemos trabalhar um pouco sobre isso, e nós vamos entender um pouco sobre essa realidade. Então, eu vou responder de maneira rápida, simples e superficial para você agora, tá? Um malefício, ele funciona ou não funciona quando alguém recorre ao mal, ao demônio ou a alguma seita para fazer um mal a outra pessoa? Depende. E depende por quê? Nós vamos entender um pouquinho. Primeiro eu gostaria de me basear sobre esta questão do malefício, aquilo que um santo da igreja nos ensina. E aqui eu gostaria de pegar, eu escrevi um livro há alguns anos atrás, chamado Livres de Todo Mal, tá aqui ele, ó.
Aqui eu abordo diversas realidades, diversas temáticas sobre o campo da libertação, sobre o campo até mesmo do exorcismo, diversas atividades espirituais que se podem ver, os processos de como identificar as realidades espirituais, os malefícios e tudo mais. Depois a gente pode tratar um pouquinho mais da questão do livro, ele é bem completo na questão da libertação, afinal de contas fazem muitos anos, já fazem 18 anos que eu atuo na questão dos atendimentos de oração, de libertação, então eu pude aqui também colocar toda a minha experiência sobre esta realidade. E aqui eu citei sobre esta realidade de Santo Afonso Maria de Ligório, o que ele diz sobre o malefício. Então, quando nós estamos falando de malefício, eu não tirei essa nomenclatura da minha cabeça e nem os exorcistas tiraram da cabeça deles e nem nada disso. Nós estamos tirando aqui de um santo doutor da igreja, ok? Ele diz assim, que o malefício é o poder de fazer mal a outros, graças a um pacto e com a ajuda dos demônios. Distingue-se da magia, a qual tem como objetivo realizar prodígios, enquanto este vem direcionado a fazer mal a alguém. Ok? Santo Afonso Maria de Ligório, na sua Teologia Moralis. Então, o malefício é o poder de fazer mal a outros graças a um pacto e com a ajuda dos demônios. Então está muito claro que existe a questão do malefício, existe a questão de você recorrer ao mal, ao demônio e a outras realidades e fazer um mal a alguém. A questão de tudo isso é, quando isso é possível que se concretize e quando isso não se concretiza na vida das pessoas. Graças a Deus eu posso falar por experiência própria, nos atendimentos e nesses anos todos, que são raros mesmo os casos na qual as pessoas recorrem a estas realidades, recorrem a feiticeiros, recorrem a bruxos, recorrem a pais de santos, recorrem a seitas ocultistas e a tantas coisas para fazer o mal a outro ou a outras pessoas, e isso tem algum tipo de efeito. Né? São poucos e raros os casos, tá? Nós vamos daqui a pouquinho saber mais ou menos o que é isso. Porém, de vez em quando isso acontece. Né? Essa é a verdade. E você vai me perguntar, quando que isso acontece, Danilo? Por que isso acontece? Eu vou dar aqui um pouco da minha opinião pessoal, da minha experiência no campo da libertação. Assim como a igreja, e por isso que eu tratei logo no início deste vídeo sobre a realidade espiritual dos anjos bons que atuam a nosso favor, lutando contra o mal, nos inspirando, nos defendendo, defendendo a própria igreja, intercedendo por nós. Também existem a questão dos demônios. Quando é que a intervenção direta dos anjos ou dos santos, que nós acreditamos na comunhão dos santos, podem interferir na nossa vida diretamente? A primeira coisa que precisa ficar muito claro para nós, tanto na realidade do campo espiritual divino de Deus, a intervenção de Deus, quanto do campo do mal, das intervenções do mal sobre a nossa vida. Nada passa sem que passe pela permissão de Deus. Vou repetir, para ficar melhor ainda. Nada acontece sobre a nossa vida sem que Deus permita que aquilo aconteça sobre a nossa vida ou sobre a vida da pessoa que está sofrendo um ataque diabólico. Essa é a primeira coisa que precisa ficar claro. Você pode justificar que isso não é justo, que isso, aquilo, porém Deus tem os seus meios. De todo mal, Deus sabe tirar um bem. E eu tenho comprovado isso nesses anos de ministério, de que pessoas que sofreram ataques diabólicos, daquele mal, Deus soube tirar um bem, ou para ela, ou frutos de conversão para ela, ou frutos de conversão para a família, diante de daquela situação de desespero que eles estavam vivendo, Deus tirou um bem.
Então a primeira coisa é, tudo passa pela permissão de Deus. O mal, o demônio, não pode agir diante de uma pessoa sem que Deus o autorize ou sem que Deus o permita. Primeira coisa é essa. Segunda coisa, como na vida dos santos, aqueles que eram mais santos, aqueles que eram mais íntimos de Deus, obtinham os favores de Deus de maneira mais precisa, ou obtinham as graças de Deus de maneira mais fáceis, porque eram mais conectados ao coração de Deus. Eu chego à conclusão de duas realidades nesse sentido. Um malefício, ele tem efeito sobre a vida de uma pessoa, macumbo, despacho, trabalho. Um malefício, ele tem efeito sobre a vida de alguma pessoa se aquela pessoa que está intermediando, seja um médium, um pai de santo, um feiticeiro, um bruxo, né, o que for, ele tenha um certo tipo de intimidade com o mal. Um certo tipo de intimidade real com o demônio. Existem pessoas que, infelizmente, meus irmãos, têm esta capacidade. E, infelizmente, tendo esta capacidade de influência, de intimidade com o mal, aquilo que ele solicita ao mal, o mal o atende. Mas eu lembro de uma vez que, conversando com o padre José Forteia, exorcista espanhol, ele sempre dizia isso, que independente da eficácia do malefício, ou daquele até mesmo que consegue o benefício do malefício, a pessoa que está intermediando aquele malefício, ela sempre sairá prejudicada. Mais cedo ou mais tarde, a desgraça, ele dizia, baterá um dia a porta daquela pessoa. Porque aquela pessoa que está intermediando aquele contato, né? Daquela pessoa que veio buscar o mal para outra, e do mal, do demônio, de Satanás, ele está sendo a porta para aquilo. Ele está se permitindo ser a porta para aquilo. Então, o Padre Forteia dizia que mais cedo ou mais tarde, as consequências de ser este intermediário, essa testemunha, virá sobre esta pessoa. Então, a primeira coisa é isto. A eficácia do malefício sobre a vida desta pessoa está mediante a intimidade que aquele intermediário, aquele médium tem em relação ao mal. A segunda realidade que pode acontecer de um malefício ser eficaz é para que Deus, a partir daquele malefício, tire um bem. Nós não sabemos explicar por quê, como, né? Se é justo, se não é justo. A questão é que aquele malefício, de alguma forma, ele atinge seu objetivo, trazendo algum tipo de prejuízo material ou espiritual para a vida daquela pessoa, mas Deus, ele tira um bem maior, seja num processo de conversão daquela pessoa, da família daquela pessoa. Geralmente, as pessoas que sofrem um distúrbio espiritual vindo de um malefício, a família acaba se comovendo, os amigos acabam querendo ajudar, o grupo de oração, o sacerdote, às vezes até o bispo daquela pessoa. E a força espiritual de união para ajudar aquela pessoa que, sofrendo um malefício, acaba muitas vezes até vivendo uma possessão diabólica, essa é a realidade, acaba unindo pessoas para rezar por ela, para acompanhá-la, e há verdadeiros testemunhos de conversão de muitas pessoas que ajudaram uma única pessoa que foi atingida por malefícios e por essas realidades malignas que fizeram contra ela, e que por alguma permissão Deus deixou que isso as atingisse. Então existem essas duas realidades que eu vejo.
A intimidade do mago, do feiticeiro, do bruxo e a permissão de Deus para um bem maior. Sobre essa realidade também existe muito charlatanismo, né? Nós não podemos negar a questão dos charlatãos, que tem aí, é muito por aí, né? As pessoas recorrem a esses lugares, a estas pessoas motivadas a fazer o mal, ou até querer o bem para si. Porém, existe os mentirosos, o charlatanismo envolvido de tudo isso, e aí as mentiras que se contam, as fantasias que acontecem ali, os teatros que acontecem, e claro que por consequência disso, a ineficácia daquilo que foi pedido, né? Muitas vezes gasta-se muito dinheiro com aquilo que finge-se que uma entidade espiritual está pedindo, mas cria-se um ciclo vicioso naquela pessoa que às vezes está desesperada ou com ódio da outra e veio fazer aquele malefício, aquela bruxaria, aquela feitiçaria, aquele voodoo. O mago, o feiticeiro, o que for, consegue prender aquela pessoa naquela situação, faz com que ela vá gastando dinheiro atrás de dinheiro, porque a entidade pede uma coisa, pede outra e pede outra, mas na verdade é puro charlatanismo na qual a pessoa vai faturando para dentro do seu próprio bolso e não existe eficácia nenhuma, graças a Deus. Porém, ainda que não exista aquela eficácia como a de um feiticeiro verdadeiro, que é íntimo do mal, próximo ao demônio, existem sempre um tipo de ritualística que acontece, de ritual, de palavras que são pronunciadas, palavras que são ditas, e tudo isso, uma vez que é sempre dito para entidades espirituais, e que muitas vezes são mostradas até mesmo como espiritualidades espirituais diabólicas, isso pode trazer graves consequências espirituais para você ou para aqueles que já buscaram esta realidade. Veja só, e aqui eu quero terminar fazendo uma associação daquilo que Santo Afonso Maria de Ligório falou sobre o malefício e aquilo que o Catecismo da Igreja também diz a nós, de São Pio X, para clarear tudo e fechar este capítulo aqui sobre a questão da eficácia ou não dos malefícios, tá? Então eu vou repetir para resumir e ficar claro para nós esta questão dos malefícios. O que é, então, um malefício conforme Santo Afonso Maria de Ligório? O malefício é o poder de fazer mal a outros, graças a um pacto e com a ajuda dos demônios. Preste bem atenção nesta frase. É o poder de fazer mal a outros, graças a um pacto e com a ajuda dos demônios, ok? Isso é o que Santo Afonso diz para nós. Aqui, no Catecismo Maior de São Pio X, é um ótimo catecismo este aqui. Aqui, quando fala do primeiro mandamento de Deus, Pio X diz assim: o primeiro mandamento proíbe também todo o comércio ou trato com o demônio e o filiar-se a seitas anticristãs. Ali, Santo Afonso diz que o malefício é o pacto e o conluio com o demônio. E aqui, Pio X diz que o primeiro mandamento proíbe todo o comércio ou trato com o demônio e o filiar-se a seitas anticristãs. E olha o que ele diz aqui: quem recorre ao demônio e o invoca comete um pecado enorme, porque o demônio é o mais perverso inimigo de Deus e do homem. Comete um pecado enorme quem recorre ao demônio e o invoca. E aqui no número 366 há uma pergunta:
É lícito interrogar as mesas chamadas falantes ou escreventes, ou consultar de algum modo as almas dos mortos por meios do espiritismo? E aí ele continua, porque é uma continuação do outro. Todas as práticas do espiritismo são proibidas, porque são supersticiosas e muitas vezes não estão isentas de intervenção diabólica. Razão porque foram justamente interditas pela Igreja. Quer mais clareza que isso? Aqui está claro, né? Um doutor da Igreja, um papa, um catecismo da Igreja, nos deixa claríssimo aquilo que são as direções. E aqui no meu livro, só para terminar, para que você também tenha o conhecimento da questão dos malefícios, eu escrevo assim: existem diversos tipos de malefícios que, em geral, as pessoas procuram fazer o mal a outras. Malefícios para matar alguém, para prejudicar com doenças, para afastar relacionamentos afetivos, para a separação dos cônjuges, para atrapalhar nas questões de trabalho, interferir nas empresas e nos negócios. Na verdade, para todo e qualquer tipo de mal que uma pessoa possa desejar a outra, existe a possibilidade de se fazer um malefício. As pessoas recorrem, em geral, aos bruxos, feiticeiros, pais de santos, magos, adivinhos, satanistas e alguns tipos de médiums e sensitivos. Estes tipos de malefícios podem ser aplicados em diferentes objetos e de diferentes formas. Por exemplo, há malefícios que se utilizam de cabelos, unhas, roupas da pessoa, fotografias, algum objeto pessoal, bebidas alcoólicas, vísceras de animais, animais mortos, sangue, velas, bonecos representando a pessoa, sangue, charutos, cigarros e muitas outras coisas. Geralmente esses malefícios são, além de recorrer ao mal, são como um tipo de paga àquelas entidades ou aqueles espíritos malignos, na qual eles cobram daquelas pessoas esse tipo de oferta, de oferenda, para aquilo que eles vão fazer em prol daquela pessoa que está pedindo, né? É óbvio que não tem fundamento nenhum, porque são seres espirituais malignos, não tem corpo, não tem matéria, né? E mesmo assim, eles recorrem a argumentos materiais. Mas por que eles recorrem a argumentos materiais, né? Por que eles recorrem a esse tipo de pagamento? Para que vocês, para vocês não, espero que vocês não recorram a isso, mas para que aquelas pessoas que recorreram a isso levem a esses feiticeiros, bruxos, ofertas de animais, de cigarros, de bebidas, de flores, de velas, de charutos, de tudo isso. Para que crie-se exatamente este ambiente mais real de material, né? Essa questão do valor do material. Eu dou a esta entidade que está me ajudando, ele me dá o que eu estou precisando e vamos assim fazendo uma troca. É por isso que consegue esta realidade deste envolvimento cada vez mais. E eu posso falar com um pouco de propriedade de tudo isso, porque para aqueles que já leram o meu livro, ou aqueles que já me ouviram nos encontros aí afora, nesse Brasil, sabe que durante 20 anos meu pai foi envolvido com essas questões de seitas diabólicas, fez muitas coisas, né? Fez muitos malefícios, buscou para si a magia branca, fez para outras pessoas muitos malefícios, usou muitas vezes da magia negra, né? Que é o recurso de um malefício para o mal de outra pessoa, fez coisas pesadíssimas, cemitérios e coisas que talvez num outro vídeo aí a gente
possa conversar um pouquinho mais. Então, quando eu falo sobre essas coisas, também falo com um pouco de propriedade daquilo que eu vi, que ouvi e vivi dentro desta realidade. Ok? Espero que tenha ficado claro. Peço que você deixe aí o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal para que ele possa crescer e crescendo, possa a evangelização, a verdade chegar a cada vez mais pessoas. Deus abençoe você.